Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre cooperativas, mais especificamente da Unicred. No dia 5 de julho é o Dia Internacional das Cooperativas. A Unicred, instituição financeira cooperativa, nasceu em 1989 no Rio Grande do Sul. Em 1993, chegou a Campinas pelas mãos de 25 médicos da Unimed Campinas, com a missão de oferecer soluções financeiras à classe médica da região, fundando a, então, Unicred Campinas. Para falarmos sobre a atuação da Unicred e seus números consistentes, eu estou recebendo o Dr. Odair Stopiglia, presidente da Unicred do Estado de São Paulo e líder de longa data no cooperativismo de crédito no Estado de São Paulo. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Odair, obrigado por ter aceito o convite para participar do podcast Panorama de Negócios. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente falar sobre a Unicred. Todo mundo já ouviu falar de Unimed, Uniodonto, mas eu acho que Unicred, as pessoas nunca associaram, por exemplo, que estariam no mesmo sistema, Uniodonto, Unimed e Unicred. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Milton, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da nossa Unicred. Como você bem disse, Unimed e Uniodonto são tradicionalíssimos na cidade. Todo mundo que quer ser bem atendido está dentro de uma cooperativa, pela Unicred, pela Uniodonto. Então, a sua saúde está bem coberta nesses dois, né? Esses dois espaços aí. Campinas, eu acho que é um exemplo de associativismo. Pela Unicred, pela Unimed, primeiramente, pela Uniodonto. Começou lá atrás com a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que está fazendo 100 anos esse ano. Olha só. E aí, dentro da Sociedade de Medicina, nasceu a Unimed, em 1967. Em 1993, nós estávamos participando como você já antecipou, agora há pouco na abertura, nós estávamos participando do Conselho de Administração da Unimed, e a Unicred estava nascendo no Rio Grande do Sul, em 1989, em Casca, lá no Rio Grande do Sul. Aliás, o sul do país é o berço do cooperativismo. É verdade, Brasil, né? Verdade. Tanto no cooperativismo de crédito como nos outros segmentos. E aí o diretor-presidente da Unimed naquela época, o Dr. Castilho, trouxe para Campinas a ideia. E o presidente da época abraçou a ideia e a gente montou. Dizer que foi fácil, não foi. É muito difícil, né? Uma trajetória complicada, né, Porque doutor? eram cooperativas de crédito, estava nascendo. Isso aí. A gente, nos primeiros meses, a gente funcionava, a gente brinca com o primeiro presidente, doutor Negrão, a gente funcionava embaixo de uma escada, com telefone cedido pela Unimed, com todo o apoio com os cooperados. Mas como a gente também era muito relacionado dentro do meio médico, fomos crescendo. E aí, hoje, viramos o que nós somos hoje, né? Depois de lá, nós saímos de lá, montamos que começou a crescer um pouco, né? Passamos aqui para a Rua Tiradentes e foi crescendo. Tivemos alguns percalços, como sempre tem, né? Até no relacionamento com a Unimed, uma ou outra, mas aí foi rapidamente resolvido e hoje a Unimed é o nosso principal parceiro, desde então. Agora, doutor Odair, é super interessante, você inclusive está acompanhando o podcast Panorama de Negócios. O doutor Odair, ele está como presidente da Unicred no estado de São Paulo, foi um dos fundadores da Unicred. Aí você pergunta assim, o doutor Odair, ele deve ser com certeza um profissional ligado à área financeira, né? A área de finanças, é uma cooperativa de crédito. Lê do engano seu. O doutor Odair, ele é médico pediatra. Mas ele vai explicar para a gente porque ele se apaixonou tanto por essa questão da cooperativa de crédito que nesse ínterim, né, até a atual ocupar a presidência da Unicred, ele se apaixonou
por essa questão do cooperativismo, né, doutor? O cooperativismo é uma doença contagiosa. Quando você entra em contato com ela, ela não larga mais você. Foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro foi a Unimed, eu sou cooperado da Unimed desde 1983, da Unimed. E aí, com toda aquela trajetória, eu estava participando do lá atrás do conselho quando surgiu a Unicred. Então, assim, o médico é um ser, eu diria assim, especial em algumas situações, porque ele vê tantas coisas boas, participa de tantas coisas boas, mas também vê tantas coisas ruins, tanta dificuldade, e aí a possibilidade de você melhorar um pouco a vida, não só de quem você está vendo no seu consultório, no seu pronto-socorro, da vida de quem está no entorno de você, porque a gente não atende seu consultório. Eu atendi durante 30 anos pronto-socorro, Estado Municipal, em Valinhos. Tem um monte de... Então você entende o que isso... Da onde vêm essas dificuldades. E o cooperativismo de crédito abriu as portas para que a gente pudesse fazer alguma coisa, no sentido assim de melhorar o acesso dessas pessoas ao crédito, de você tentar mostrar para as pessoas que existe uma vida boa através de uma previdência que nós temos na Unicred, previdência fechada, que é um exemplo para o país. Previdência privada? Previdência privada. Nossa, aí é super interessante, né? Nós somos instituidores de uma previdência cooperativa nascida dentro do sistema Unicred, em Santa Catarina, que chama Quanta Previdência. E é uma previdência fechada, como se fosse é um fundo de pensão. Sim. Totalmente diferente do que você tem hoje das previdências abertas, porque lá é uma conta sua. Tá. Não tem perigo desta previdência falir, vamos dizer. Se ela falir, ela compra, mas o seu dinheiro está lá guardadinho, bonitinho. Então, o nosso presidente da cooperativa, presidente do sistema de crédito, ele sempre fala que a previdência privada da conta é a joia da coroa da Unicred. Nós estamos colocando outras joias aí. Viu? Só para as pessoas entenderem, gente, que ele falou assim, o nosso presidente da Unicred é a Unicred Nacional, não é isso? Nacional. O doutor Odair, ele é o presidente da Unicred no estado de São Paulo. Então, por isso que ele fez essa referência, só um adendo para as pessoas poderem entender, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor. O sistema Unicred, ele tem três níveis no ano passado, agora tem 2 níveis. É uma central, com sede em Santa Catarina e em São Paulo, e nós somos 25 singulares, 25 Unimedes distribuídas por Santa Catarina, Paraná, Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, essa central é presidida pelo Dr. Remarco, que vai falar para você, e cada singular tem a sua, como o próprio nome diz, a sua singularidade. Trabalha com seus produtos, trabalha com o seu preço, mas assim, todo organizado pela central. É isso que você estava explicando, e eu acho que é esse ponto que fique claro, né? Exatamente. E um detalhe, doutor, que é assim, o que eu vejo, por exemplo, é muito interessante porque, por exemplo, quando foi criada a Unicred, o objetivo era estabelecer uma certa linha de crédito, por exemplo, para os médicos cooperados, né? E isso daí, ao longo do tempo, expandiu. E hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer parte desse sistema cooperativado da Unicred. É exatamente isso, doutor? É exatamente isso, Milton. Quando nós fundamos a Unicred, lá em 1993, éramos só médicos de Campinas. Passado um tempo, né, até por uma reivindicação, nós estendemos a possibilidade de cooperativação dos dentistas. Depois, passado mais um tempo, outros segmentos dentro da área da saúde se interessaram. Então, toda vez que a gente quer fazer um movimento desse tipo, você tem que solicitar para o Banco Central. Então, o Banco Central nos admitiu que nós aumentássemos esse segmento para toda a área da saúde. Então, fisioterapeutas, os próprios dentistas que eu já falei,
professor de educação física, fonoaudiólogos, todos esses podem. Abrimos também para pessoa jurídica, então as pessoas jurídicas, os grandes laboratórios, os hospitais, as Unimedes, todas não diria, mas assim, grande parte das Unimedes são nossas cooperadas. Né? Olha que interessante. E em 2023, até por uma certa demanda do Banco Central, que reconhece muito o poder que as cooperativas têm de ser mais assim, capilar, de chegar mais no cooperativo. Sim. Ela estava fazendo uma demanda para que todas as cooperativas de crédito abrissem para livre admissão. Então, em setembro de 23, nós fizemos uma assembleia e abrimos o nosso código social. Então, não vê só pessoal da área da saúde, também somos livre admissão. Então, qualquer pessoa física ou jurídica hoje que morem no estado de São Paulo, que é a nossa área de atuação, pode ser cooperado da Unicred. Não, é interessante, doutor, pelo seguinte, porque é recente, né? Não é 2023. Vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos anos agora. Vai fazer 2 anos agora. E aí, doutor, qual foi a percepção de vocês em relação a isso? Porque, logicamente, quando você fala, por exemplo, da área de saúde, você está falando de uma área imensa, né? Então, obviamente que as pessoas já comentavam, por exemplo, né, as vantagens, por exemplo, de ser um cooperativado da Unicred. Quando vocês abriram para as demais profissões e os demais CNPJs, né, qual foi a leitura que vocês tiveram? Hoje, por exemplo, vocês já conseguem quantificar se houve realmente um avanço, aumentou o número de cooperativados a partir do momento que vocês ampliaram isso? É uma situação interessante, porque nós nos defrontamos naquela época com uma situação assim. Você tinha o presidente do hospital, qualquer como que seja. Esse hospital era cooperado. Se o presidente do hospital não fosse médico, ou um dono de laboratório não fosse médico, ou não fosse bioquímico, ou não fosse da área da saúde, ele não podia se cooperativar. Olha só. Então, essa foi uma demanda que a gente atendeu, né? Cooperativando essas pessoas que eram responsáveis por essas pessoas jurídicas. Então, nós temos, sim, hoje, sem medo de errar, dos cooperados novos, de um ano para cá, mais ou menos assim, 65% a 70% são pessoas da área da saúde. E 30% a 35% são cooperados novos que fora da área de saúde. É interessante, né, doutor? Porque a gente está falando de espaço de um ano, seria quase o equivalente a quase que 50% do número total. Isso. Hoje ainda não é assim. Hoje nós temos no estado de São Paulo, a área de atuação no estado de São Paulo inteiro, nós temos 15.200 cooperados. Desses 15.200, 30% de 25% a 30% é fora da área de saúde. O resto é da área de saúde. Mas, por outro lado, trouxe uma preocupação também. Porque o nosso DNA, a gente costuma brincar, é da área da saúde. Você conhece o portfólio, você conhece aquele público. Quando você vai trabalhar com pessoas que fora da área de saúde, você começa a correr mais riscos. Lógico, isso não tem absolutamente nenhum problema, porque o risco é quantificado independente de quem seja. Né? Sim. Independente de quem seja da área de saúde, seja médico, seja biomédico, seja dentista, não tem nem, seja uma empresa de construção civil, seja um advogado, seja... É quantificado da mesma maneira, porque nós somos obrigados, até por ser cooperativo, né? Nós temos assim, todos eles são tratados igualmente. Lógico, nós vamos levantar os riscos de cada um para poder fornecer o crédito, para poder fornecer um cartão de crédito, para poder dar um limite para o consórcio. Então, isso faz parte da instituição financeira. Né? Agora, por exemplo, só para que as pessoas entendam, porque, por exemplo, quando você fala sobre... Porque, na verdade, vocês não deixam de ser uma instituição financeira, entre aspas. Nós somos instituição financeira cooperativa. Cooperativa, é exatamente por isso que eu falei entre aspas. Porque o que acontece, gente? Quando você fala sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista de mercado financeiro, tá? Você tem uma leve diferença quando você fala sobre o ponto de vista cooperativista. Certo. Né? O que eu estou querendo dizer na verdade?
por exemplo, numa instituição de crédito regular, vamos dizer assim, banco, por exemplo, não vou estabelecer nenhum nome a qualquer instituição financeira, mas banco, não tem, por exemplo, até onde eu sei, ao final de um período, aquilo que foi a mais, em termos de rendimento, ser dividido entre vamos dizer assim, os acionistas. Só vai para os acionistas. Pro correntista, não. Exatamente. Então, o que acontece? No sistema cooperativista, tem um ponto que é extremamente importante que eu gostaria que o senhor falasse agora. Eu te contei toda essa história até para as pessoas verem, por exemplo, como é que é vantajoso. E se você não tivesse perguntado, eu ia trazer, porque eu acho que isso é um dos principais pontos da gente. Hoje o mundo fala de cashback. Uhum. A cooperativa de crédito faz cashback há 32 anos. Isso aí. Cada vez que, no final do ano, você fecha suas contas, fecha o balanço e tem uma sobra, eu disponibilizo, tem alguns fundos obrigatórios que eu tenho que fazer, né? O FATES, o fundo de reserva, e o que sobrar eu levo para a Assembleia e divido entre os cooperados de acordo com aquilo que ele trabalhou, porque foi o trabalho dele. Foi ele que deixou o dinheiro lá e eu apliquei em outro lugar. Foi ele que deixou o dinheiro lá e eu emprestei para alguém. Entendeu? Ele que tomou emprestado e me pagou juro. Então a diferença entre o que eu tomei emprestado e o que eu emprestei, pago todas as contas do ano e apuro as sobras. E essas sobras é dividido entre os cooperados de acordo com o que ele trabalhou durante o ano. Nada mais justo. Então, assim, essa a gente não... Se há uma falha de marketing na cooperativa, é essa de não trazer esse nome cashback para quê? Porque nós temos, hoje em dia, né? Cashback. A palavra de ordem é o cashback, né? Cashback. Então, qualquer instituição está fazendo isso. E você falou bem, a grande diferença entre instituição financeira cooperativa e a instituição financeira tradicional é que o lucro vai para o banqueiro, o lucro vai para o acionista. E nós não. Nós não chamamos de lucro, nós chamamos de sobras, né? Porque, sim. E aí nós distribuímos essas sobras para os cooperados. Não, é interessante, doutor, inclusive, colocar o seguinte, que as pessoas pensam assim, é dividido por igual? Não. Na verdade, ele é dividido de acordo com o grau de investimento que você fez. Vamos supor, por exemplo, se eu coloquei R$1 milhão na cooperativa, tá? A pessoa que colocou 10 mil, na hora dessa participação, por exemplo, no final de ano, não vai ser o mesmo valor, por exemplo, eu coloquei 10 mil para quem colocou R$1 milhão. Vai ser proporcional. Exatamente. Do mesmo lado que se você tomou emprestado R$1 milhão, né, você vai pagando um juro para nós. Esse juro vai ser contabilizado lá depois, no final do ano. Quem pediu 10 mil emprestado também está pagando um juro, também vai por lá. Então, não é justo que você distribua igualmente. Você vai distribuir de acordo com aquilo que o cooperado trabalhou com a cooperativa para poder gerar essa sobra. Agora, uma questão que eu acho bem importante, o doutor Odair, é o seguinte. As empresas, por exemplo, elas estão assim desesperadas na concessão de crédito. Não só as empresas, mas até as pessoas físicas também. Por que disso, gente? Porque a gente passa por uma situação e assim, não é só Brasil, viu, gente? É mundo, né? Situação de vida das pessoas de forma mundial tem sido muito difícil no mundo por conta das guerras, né, que acontecem aí. As tarifas. As tarifas, a questão, por exemplo, do próprio presidente norte-americano Donald Trump, de taxação. Então, quer dizer, isso aí tudo mexe com o mercado. No Brasil também, né, apesar do PIB brasileiro estar crescendo, nós temos problemas aí de inflação, né, juros muito elevados. E aí, no caso, doutor, por que eu estou comentando isso? Obviamente, e as pessoas querem saber, por exemplo, existe uma diferenciação, por exemplo, dos juros praticados numa instituição financeira cooperativa para uma instituição financeira
de banco, por exemplo? Existe sim, e ela é muito grande. Ela é muito grande. Normalmente, nós trabalhamos com spreads muito pequenos entre aquilo que você está emprestando e aquilo que você está tomando emprestado, sem medo de errar. Hoje, se você for tomar depende da linha de crédito que você está precisando, Claro. né? Depende, se você for tomar um empréstimo pessoal em qualquer instituição financeira, dificilmente você vai pagar menos de 3,5% ao mês. Dificilmente. A nossa, lógico, depende do seu perfil, depende da garantia que você tem, depende uma série de coisas. Lá fora também é assim. Mas a nossa é muito, muito, muito menor. Eu diria para você que pelo menos metade disso. Por isso que eu estava querendo repercutir isso com o senhor, porque o que acontece? Quem está acompanhando a gente pensa muito nessa questão. E tem um detalhe, viu, doutor? Muitas vezes a instituição financeira, dependendo do grau de risco, não empresta. Não empresta. Nem para a empresa, inclusive, entendeu? Então isso daí é legal, porque tem esse diferencial bastante interessante. Primeiro, de taxas menores. Essa questão, por exemplo, do final de ano. Nossa, imagina, doutor. Por exemplo, a pessoa está querendo fazer uma compra diferenciada, ou de repente fazer até uma viagem. Dependendo de quanto ela receba desses créditos de final de ano dividido entre os cooperativados, a pessoa pode até viajar. Essa é uma coisa que geralmente as pessoas não põem na conta. É verdade. Assim, não, ó, foi no banco lá, ele pegou 2,5%. Pô, você está fazendo só 2%? Olha, tudo é o seu risco, nós estamos sendo avaliados. No final do ano, esse dinheiro que você pegou emprestado aqui, com certeza nós vamos ter sobra, muito disso vai voltar. Então, em vez de 2, você vai estar pagando 1,8 se você puser na ponta do isso lápis. aí. Então, tem muitos detalhes, né, que são muito individualizados. Lógico que a gente tem que fazer os juros, são os mesmos para todo mundo, logicamente dentro daquela margem de risco que a pessoa ou a empresa apresenta naquele momento. Então, é diferente das instituições financeiras tradicionais? Com certeza é diferente, é muito mais baixo. E a gente consegue, assim, analisar caso a caso. Nós conhecemos o nosso cooperado, a gente vê, ele explica para a gente que ele está passando por uma certa dificuldade momentânea, mas daqui a pouco ele vai resolver aquilo, então a gente consegue dar o crédito. Existem algumas que não conseguem pegar o crédito? Existe, porque nós somos muito responsáveis por quem deixou os seus recursos lá com a gente. Nós não podemos ser responsáveis também de emprestar todo o direito e depois não receber. Porque você também tem acompanhado que a inadimplência está crassando. É isso aí. Você tem muito visto elevado, nos jornais como que está a inadimplência. Então a gente tem que trabalhar isso. Isso é um trabalho diuturno nosso. Agora, é interessante, doutor, colocar que, por exemplo, são instituições irmãs. O que eu estou querendo dizer? Unicred, Uniodonto e Unimed, tá? São instituições irmãs. E aí, doutor, uma coisa que eu queria saber, por exemplo. Claro, a Unimed, ela tem uma super e fantástica estrutura. Isso daí a gente não tem dúvidas. Eu estou falando de Campinas, tá, gente? Unimed Campinas. E a gente sabe, por exemplo, que em termos de número de cooperativados, médicos cooperativados, instituições que são cooperativadas à Unimed, o número, por exemplo, de associados da Unimed é um número bastante significativo. Mas só para que as pessoas possam entender, tá? Aí tem o Uniodonto também, que aí é sob o ponto de vista odontológico, né? Que é um perfil, obviamente, diferente da Unimed, porque a Unimed, você fala aí de várias especialidades médicas, então o contexto é diferente, né? A Uniodonto você fala de dentista, é diferente. Hoje, por exemplo, doutor, a Unimed ou a própria Uniodonto é cliente, vamos dizer assim, da Unicred? Sim. Que eu quero dizer assim, por exemplo, às vezes, por exemplo, até por uma questão estratégica, de repente talvez seja interessante para a Unimed, que é uma cooperativa médica, recorrer à Unicred para fazer um investimento específico, por exemplo. Tem uma obra agora enorme da Unimed que vai ser inaugurada em breve aqui em Campinas, que é com foco nas pessoas que têm câncer, né, de um tratamento muito específico.
E aí, por exemplo, é uma obra, toda obra é muito cara, tá? De repente, por exemplo, você não tem aquele recurso disponível naquele momento para chegar e utilizar para isso. Aí a Unimed vai, por exemplo, chega na Unicred, né? Minha irmã, olha, a gente está com esse projeto assim, assim, papapá, papapá, papapá. Vocês podem disponibilizar? Só para as pessoas poderem entender, isso existe. Isso existe. Como eu disse no começo, não só a Unimed Campinas, nós lançamos dentro da Unimed Campinas e esse recurso está sempre disponível quando ela precisa. Hoje, como você mesmo disse, ela é uma instituição muito sólida que para este evento específico que você está citando, provavelmente ela não precisa de recurso ainda. Pode ser que precise, a gente não sabe até onde vai, pode ser que não precise. Só para as pessoas terem uma ideia, né? Mas... Agora, no estado de São Paulo, temos 72 cooperativas Unimedes, Nossa, das quais 65 são cooperadas nossas. olha que interessante, Nem doutor. todas trabalham full time com a gente, mas nós estamos financiando reformas de Unimed, reformas de hospitais dessas cooperativas, né? Então, realmente isso existe. A Uniodonto também é uma cooperativa nossa há muito tempo e ela trabalha com a gente full time. Então, até que o nosso vice-presidente hoje foi presidente da Uniodonto até um ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, o grupo. Então, assim, é uma interação muito grande. Como eu falei para você no começo, o associativismo em Campinas é muito forte. A gente tem todo o prazer de falar disso porque a gente faz parte desse processo. Unimed, Uniodonto, Unicred, eu acho que isso está... Ô, doutor Odair, a gente já está quase finalizando esse episódio do Panorama de Negócios, mas a gente falou durante o nosso bate-papo sobre um ponto que eu tenho certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, que quem está acompanhando ficou interessado no seguinte: puxa, eles têm previdência privada. E isso daí é super interessante, porque o que acontece? Infelizmente, doutor, as pessoas trabalham a vida inteira e muitas vezes na hora de se aposentar pela previdência pública, né, se deparam com valores baixos, né, e as pessoas muitas vezes reclamam de sobrevivência mesmo, porque ganham um salário mínimo, a maioria ganha salário mínimo, isso é fácil, né? Gasta-se um valor enorme, por exemplo, com medicamentos, então, quer dizer, o que sobra muitas vezes para as pessoas sobreviverem é muito pouco, tá? Aí as pessoas têm aquela intuição, aquela vontade assim, puxa, será que se eu pagar no privado eu consigo, de repente, um valor maior por mês e tal? Aí eu queria especificamente que o senhor falasse sobre essa questão, porque é uma questão bem interessante, né, doutor? A previdência privada, essa que eu sempre te falei, que é a Quanta Cooperativa, instituição, Quanta Previdência Privada Cooperativa. Ela nasceu dentro do sistema Unicred, ela tem sede em Florianópolis. Hoje ela está administrando mais ou menos 7 bilhões e 600 de reais. Quanto? 7 bilhões. 7 bilhões, tá. Tem 250 mil participantes, tá certo? E ela funciona assim, é um fundo de pensão. Ela funciona como se fosse um fundo de pensão fechado. Então, quando você abre a sua conta lá, e você deposita um valor por mês. Você define quanto você quiser e por quanto tempo você vai pagar. E esse recurso que cada um põe lá, ela aplica no mercado, faz as suas aplicações. Tudo isso é regido pela Previc. Ninguém faz nada hoje sem os órgãos regulatórios. Quanto a Previc. Tem uma taxa de administração muito baixa, 0,25 por mês, que é muito baixíssimo. Tá? E tem tido ótimos resultados. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante a previdência previdência Quanta, fechada. E você tem toda a razão. Com todo esse... Não vamos entrar na área política, né, mas esse viés econômico do país, a gente não vê muita viabilidade, muita possibilidade de, no futuro, você conseguir manter o seu padrão de vida, seja ele qual for, só com a previdência pública. É muito difícil, até porque
o trabalho, a relação trabalhista também está diminuindo bastante. Isso aí. Está diminuindo. Ninguém mais contribui, a população está ficando cada vez mais velha, então mais gente aposentando e menos gente contribuindo. Não tem como. A conta não fecha, né, Não tem doutor? como a conta fechar. Não tem como. Aí, fechar. rapidinho, doutor. Por exemplo, vamos supor, a pessoa está acompanhando, a pessoa gostou, né? Por exemplo, como é que é feita essa programação? Por exemplo, a pessoa tem 60 anos, um exemplo. Sim. Um homem, por exemplo, com 65, ele vai se aposentar pela Previdência Pública, tá? Mas ele quer, sei lá, de repente ganhar um pouco mais, né? E aí ele resolve investir numa previdência privada, tá? Por exemplo, o valor que ele tem que pagar para a previdência privada, durante quanto tempo para ele poder ter direito a receber esse valor por X anos? Então, Só para as pessoas terem uma ideia, entendi. né? Mas aí, assim, aos 60 anos, ele já vai ter uma certa dificuldade para poder ter um retorno maior. Sim. Quanto mais cedo ele entrar na Previdência, melhor. Sim. Porque ele paga menos por um tempo maior. Sim. Esse valor, ele é aplicado, ele rende lá na frente, e tem todo um histórico, né? Tem todo o histórico. Se eu pagar R$200 por mês por 40 anos, quanto eu vou receber lá na frente? Tem todo um cálculo. Você tem que, se eu entrar aos 40 anos, quanto que eu vou pagar? Se eu pagar 500, quanto é que eu vou pagar? Se eu pagar 1.000... Então, assim, você tem todo um cálculo atuarial, vamos dizer, para ver dentro da expectativa. Dentro da sua expectativa de vida. De vida. Hoje, graças a Deus, a gente está vivendo mais tempo. Isso aí. Mas vai se aposentar numa certa idade, mas aí daí, do dia que você se aposentou até a sua finitude, como é que você vai ver? Você vai conseguir manter o padrão que você tem? Eu acho que são contas que precisam ser feitas. Doutor Odair, um prazer imenso, sou uma pessoa muito simpática, uma alegria muito grande de receber o senhor aqui no podcast do Panorama de Negócios. Eu acho que foi bastante interessante para quem está nos acompanhando, as pessoas terem uma ideia, por exemplo, como é que funciona, né, uma cooperativa de crédito. As portas estão abertas, viu, doutor? Quando o senhor quiser, pode voltar aqui outras vezes e tal, porque eu acho que é um assunto que a gente sempre tem o que falar, né? Sempre tem novidades, né? Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Milton, pela oportunidade de falar da Unimed, da Unicred. E só mais 30 segundinhos. Este ano de 2025 foi considerado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas. É um reconhecimento da ONU do papel das cooperativas no mundo. No mundo existe mais de 3 milhões de cooperativas. Nossa. No Brasil, são 4.500 e alguma coisa. E nós temos no estado de São Paulo, no Brasil hoje, 20 milhões de cooperados. É um número grande. Só? É uma coisa. E contamos aí com apoio, incentivo do Banco Central, principalmente que fala das cooperativas de crédito, né? Então, é uma coisa muito interessante que a gente tem trabalhando para solidificar isso. Sabemos que o cooperativismo faz toda a diferença entre capitalismo, entre socialismo. Verdade. Nós estamos bem no meio. Quem quiser chegar, pode chegar, que nós estamos prontos para atender e ajudar. Gente, veja e reveja quantas vezes vocês quiserem esse episódio no canal do Panorama de Negócios do YouTube. E não se esqueça, né? Nós temos também o www.panoramadenegócios.com.br, que é o nosso site de notícias. Lá você encontra notícias das mais variadas, inclusive também sobre o sistema de cooperativas, viu? Então, até o próximo episódio.